Bem-vindos de volta a mais uma atualização sobre a lei dominical. Hoje vamos analisar alguns dos desenvolvimentos recentes dentro do nosso governo e o que tem acontecido. Estou acompanhado hoje por Zayn e James e vamos discutir algumas das questões da liberdade religiosa que têm sido debatidas em larga escala. Pessoal, vocês têm visto algumas manchetes sobre isso? Vimos isso por todo lado, todo lado. Há muita gente diferente a falar sobre isso. Vocês ouviram falar sobre a criação da Comissão da Liberdade Religiosa? Ouvi. Acho que vi o que era Ben Carson e algumas outras pessoas lá. Sim, há várias pessoas que fazem parte desta Comissão de Liberdade Religiosa que foi criada a 1º de maio pelo presidente Trump. E está bem no site da Casa Branca, este whitehouse.gov, ações presidenciais. Então vamos lá, vamos ver o que Trump tinha a dizer sobre essa formação da liberdade religiosa. Estamos a trazer de volta a religião ao nosso país e estamos a fazê-lo rapidamente e com força. Porque para a América ser uma grande nação, temos de ser sempre uma nação sob Deus. Uma frase da qual a extrema esquerda gostaria de se livrar. Mas, Ben, não acho que vamos deixá-los livrar-se disso, certo? Não os vamos deixar livrar-se disso. Então, você ouviu falar sobre como precisamos trazer a religião de volta. Você sabe com quem ele está falando ali? Ele está falando com Ben. Ben Carson faz parte desta Comissão de Liberdade Religiosa. E nós vimos que ele realmente assinou uma comissão em ação. O que achamos disso? Bem, quero dizer, obviamente, há uma preocupação sobre qual direção os membros desta Comissão de Liberdade Religiosa vão tomar. Você sabe, algumas pessoas estão dizendo, bem, vocês adventistas não deveriam se preocupar. Vocês têm Ben Carson lá, ele é adventista do 7º dia, certo? Quero dizer, quando vi aquele episódio com Tucker Carlson, acho que foi há cerca de 1 ano ou algo assim, sim? Você sabe, vi o Ben Carson a falar sobre como o bem comum é realmente um bom princípio a seguir. Não acho que ele tenha percebido completamente as origens do pensamento de Tomás de Aquino e como o catolicismo implementou classicamente o bem comum. Eles compreenderam um conceito chamado o bem comum. Essa é uma linguagem que se vê em grande parte dos escritos dos nossos fundadores, o bem comum. O que é bom para todos nós. Não é o que é bom para a seção polaca ou a seção alemã ou a seção africana, mas o que é bom para todos. E isso foi uma das coisas que fez a diferença. Sabem, se era época de colheita e o Sr. Johnson partiu a perna, todos os outros colhiam as suas colheitas. Não diziam, você é democrata ou republicano? Qual é a sua religião? Não. Diziam, você é meu vizinho e precisa de ajuda. Essa foi uma das verdadeiras forças da nossa nação. E estamos a permitir que isso seja destruído. Estamos a ser manipulados. E uma das razões pelas quais acredito que isso está a acontecer é porque somos o maior obstáculo a um governo mundial e a uma dominação mundial. Mas não podemos ser superados militarmente. Por isso, tem que nos vencer
destruindo-nos de dentro. Isso foi implementado de uma forma que nega a liberdade individual. Sim. Na verdade, Stephen Wolf fala sobre isso no seu canal do YouTube recentemente, onde algumas das comunidades, mesmo aqui no Tennessee, que estão começando a se formar, algumas das maneiras como poderiam implementar o bem comum seriam: se você decidisse construir um armazém na sua propriedade que fosse um desaforo para outras pessoas na sua comunidade, você viola sim o bem comum. E, portanto, foi implementado de uma forma que nega a liberdade individual. Mas a outra coisa que Carson falou foi que a separação entre religião e Estado não está em lado nenhum da Constituição. Uma das razões pelas quais as pessoas falavam sobre o bem comum e acreditavam que era importante é porque eram cristãos e, portanto, acreditavam na igualdade moral da humanidade, porque cada pessoa é criada por Deus. Ao mesmo tempo, o governo dos Estados Unidos parece estar abertamente hostil ao cristianismo, particularmente a administração Biden-Harris. Você nota isso, essa hostilidade em relação a... Oh, sem dúvida. Mas reconheça que isso faz parte do plano geral do marxismo, que o marxismo e o comunismo são muito antirreligiosos porque eles querem que você dependa do governo. Eles não querem que você dependa de Deus. Viste todos os protestos que ocorreram recentemente, quando o governador de Louisiana disse: vamos ter os 10 mandamentos nas escolas. Oh, não podemos fazer isso. Isto é horrível. Separação da igreja e do Estado. Sabes, a Constituição não diz nada sobre a separação da igreja e do Estado, a propósito. Isso tem sido tremendamente distorcido. Mas gosto de perguntar a essas pessoas exatamente por que não querem que os 10 mandamentos sejam ensinados. O que há de errado com não matarás? O que há de errado com não roubarás? Não cometerás adultério? Não mentirás? Não cobiçarás? Honra os teus pais. O que há de errado com essas coisas? E claro, nunca tem uma boa resposta para o que há de errado com elas, porque não há nada de errado com elas. Agora, você sabe, quando leio a carta de Thomas Jefferson e vejo a parede de separação que se pretendia construir, diria que era certamente a intenção deles, e eu acho que vemos refletida na primeira emenda. Mas se você não está vendo isto, isso realmente me preocupa quanto à questão. É sua visão clara o suficiente para realmente reconhecer o princípio? Certo. Bem, você sabe, um dos versículos da Bíblia que eu penso... Você se lembra de como os fariseus justificaram a morte de Jesus? Disseram, é melhor que um homem mora do que toda a nação pereça. E assim, essa é a mentalidade do bem comum, certo? Se uma pessoa morre para o bem de muitos, está tudo bem. E enquanto sabes, eles podem não dizer uma afirmação tão audaciosa na frente, é isso que as estradas do bem comum levam você, certo? Você pode negar liberdade, pode negar justiça a um grupo de pessoas, se for para o bem de todos. Há outro vídeo aqui do presidente Trump. Vamos dar uma olhada e ver.
E você sabe, eles trabalham diretamente da Casa Branca, nunca fizeram isso, nunca foi feito antes, nenhum outro presidente permitiu isso, eu acho. Você sabe, eles dizem separação entre igreja e Estado. Eles me disseram, eu disse, certo, vamos esquecer isso por uma vez. Nós dissemos realmente a separação. Eu não sei, é uma coisa boa, uma coisa má, não tenho certeza. Mas quer haja separação ou não, vocês estão na Casa Branca onde deveriam estar e estamos a representar o nosso país e estamos a trazer a religião de volta ao nosso país e isso é algo importante. E eu queria que eles tivessem aquele escritório. Isso nunca aconteceu antes. Acho que isso nunca aconteceu antes, certo? As pessoas de fé nunca foram autorizadas a estar na Casa Branca. Provavelmente seremos processados amanhã porque vão dizer: igreja, separação entre igreja e Estado. Não se pode fazer isso, certo? Mas... Então, vocês viram este clipe? Quais foram as vossas opiniões sobre isso? Viram como ele está a brincar sobre como... sabem, provavelmente vou ser processado amanhã por pessoas a dizer-me: oh, não podes fazer isso. Quais são os vossos pensamentos sobre isso? O que acham da mentalidade nessa situação? Eu penso que, obviamente, quando isto aconteceu pela primeira vez, e sabem, as pessoas estavam a postar sobre isso, eu vi manchetes e depois, quando fui realmente ver o clipe, achei que era... Pode-se perceber que, sabem, ele está a brincar, meio que... Mas, ainda assim, o fato de termos chegado ao ponto em que o presidente faz piadas sobre a separação entre a igreja e o Estado e depois faz piadas sobre ser processado, mostra realmente que ele não é assim tão sério. Como um dia antes disso, ele tinha publicado no seu Twitter uma imagem dele como Papa. E sabes, desde que o Papa Francisco faleceu, isso é um pouco... Basicamente, ele mostra-te onde está a sua mentalidade. Sim, sim. Eu também havia publicado algo sobre isso, onde, como sabem, Justiniano, na época, tipo 538, meio que fez a transição de se demonstrar como um guerreiro para se apresentar como um teólogo nas suas moedas, como na numismática. Portanto, vê-se evidências de que esta não é a primeira vez que um líder mundial começa, de certa forma, a sinalizar a sua participação na religião. Mas a sua posição é muito inconsistente com a carta de Thomas Jefferson aos batistas. E vou apenas ler uma declaração dessa carta. Contemplo com soberana reverência o ato de todo o povo americano que declarou que a sua legislatura não deve fazer nenhuma lei respeitando o estabelecimento da religião ou proibindo seu livre exercício. Assim, construindo uma parede de separação entre a Igreja e o Estado. Aderindo a esta expressão da vontade suprema da nação, em defesa dos direitos da consciência, verei com sincera satisfação o progresso desses sentimentos que tendem a restaurar ao homem todos os seus direitos naturais, convencido de que não tem nenhum direito natural em oposição aos seus deveres sociais. Uau! Uau! Isso é uma afirmação profunda, é um contraste profundo que se vê ali. Sinto que quando ele, sabes, talvez desmaia um pouco para frente e para trás e talvez faça piadas e coisas do gênero, sinto que é uma forma muito eficaz de testar as reações e de acostumar as pessoas a ouvir esse tipo de coisa, porque ao longo do tempo isso torna-se normalizado, não é?
Certo, sabe, se o puder dizer uma vez, pode dizê-lo duas vezes e antes que se dê conta, torna-se uma narrativa dominante. Certo, certo. Então, sabes, houve muitos artigos de notícias que têm falado sobre isso. Uma das coisas que foi apontada é que esta ordem surgiu apenas um dia depois que Trump assinou outra ordem que visava criar uma força-tarefa para identificar os viés anticristãos. Portanto, esse conceito de identificar os viés anticristãos, que começou a ser falado em fevereiro, mas agora estamos a vê-lo a ganhar destaque, onde estão a criar uma força-tarefa para ir à procura de qualquer coisa que seja anticristã. Então, a pergunta que eu tenho é: qual forma de cristianismo vai atender à sua definição de anticristão? Ok, porque se for o cristianismo protestante, isso é muito diferente do catolicismo. Você não pode colocar o catolicismo e o protestantismo dentro do mesmo cristianismo. E quanto a outras religiões, eles vão atacar os judeus então? Vão atacar os muçulmanos ou qualquer outra pessoa? Essa é uma pergunta, certo? Então, aqui está outro trecho dele falando. E eu criei uma força-tarefa, DOJ, que é realmente uma grande coisa. E Dan, tu vais estar envolvido nisso, para erradicar o viés anticristão. Não viste isso, mas também existe viés anticristão. Então, as notícias estavam a falar sobre isso aqui, dizendo que ele quer erradicar o viés anticristão dos Estados Unidos. Isto foi no National Prayer Breakfast. Isto aconteceu em fevereiro, que isto foi divulgado. E agora estão a seguir em frente com isto. Na verdade, nem todos estão tão a favor disto. Este é um tipo de artigo de acompanhamento e fala sobre Americans United a denunciar a alegada força-tarefa contra a viés anticristão de Trump, chamando-lhe uma cruzada nacionalista cristã. E, portanto, esta senhora aqui faz parte desta discussão e ela estava a dizer que isto é parte da cruzada nacionalista cristã para refazer o nosso país. Não enquanto estivermos de guarda, os Americanos Unidos e os nossos milhares de apoiantes de todo o país não vão parar de lutar pela separação entre a Igreja e o Estado até que esta nação cumpra a sua promessa de liberdade sem favorecimentos e igualdade sem exceções. Há outras pessoas aqui que ficaram imediatamente preocupadas com os comentários de Donald Trump sobre a separação da Igreja e do Estado e estavam a falar sobre como, basicamente, ele só quer rasgar a Constituição. E havia o autor deste artigo que concluiu: bem, à medida que Trump preenche conselhos e comissões de fé com figuras predominantemente cristãs e lança dúvidas sobre os princípios constitucionais fundamentais, uma coisa torna-se cada vez mais clara. A sua visão de liberdade religiosa parece estar intimamente alinhada com uma ideia: promover o nacionalismo cristão. James, quais são os principais princípios do nacionalismo cristão? Bem, quero dizer, se pensares unir a Igreja e o Estado, e isso faz parte disso. Zion, quais são algumas coisas que já viste com o nacionalismo cristão? Na verdade, vem de uma escola de artes liberais. Na verdade, tivemos um curso onde tivemos que aprender sobre todas as visões do mundo diferentes.
diferentes sobre religião. Obviamente, sendo uma escola de artes liberais, o nacionalismo cristão foi mal visto, mas basicamente, por exemplo, vou usar o regime stalinista e o Holocausto também. Basicamente, você pode armar o cristianismo ou algo para unir o país e fazer com que todos pensem que estão trabalhando para o bem maior. E essa é a vontade de Deus. E basicamente, você pode fazer com que as pessoas façam qualquer coisa que queiram, assim que se inscrevam nisso. Se estiver em nome de Deus, porque aí é uma questão moral, correto. E as coisas que você pode fazer com que as pessoas façam quando atiram as suas morais pela janela são insanas. Sim, porque realmente não há limite para isso. Essa foi a razão pela qual escrevi senadores, na verdade, na comissão HELP, aqui recentemente, sobre as iniciativas de Stephen Wolfe e Jonathan Berry, com o projeto 2025, porque ele continua a apelar para a tradição. Está na nossa tradição as leis de domingo. Mas nas colônias da Virgínia, em 1612, também estava dentro da tradição que na terceira ofensa poderia ser condenado à morte. Portanto, estas pessoas estão a apelar para esse aspecto moral. Fico contente por ter mencionado isso, porque quando as pessoas justificam a partir dessa perspectiva, estão dispostas a ir muito mais longe e até matar como resultado. Então, vamos revisar alguns dos membros desta Comissão de Liberdade Religiosa que Donald Trump está a criar. Este é um dos principais indivíduos aqui. Para mencionar alguns deles, não de forma alguma todas as pessoas envolvidas, mas o governador Tenente Dan Patrick é o presidente dessa Comissão de Liberdade Religiosa e, portanto, há uma lista completa se você visitar o site deles, mas ele é o presidente sugerido deste departamento. Estou interessado em ver o que ele tem a dizer nos próximos dias e onde estão as suas prioridades. Acho que esta vai ser uma figura que vale a pena acompanhar nas notícias à medida que o tempo passa. Então, avançando um pouco mais, James, quais são os teus pensamentos sobre este artigo aqui da OSV News? Sim, quero dizer, vamos dar uma olhada aqui em quem são alguns dos membros desta comissão. Tens, entre outras pessoas, o cardeal Dolan e o bispo Barron lá no topo. E qual é a perspectiva que eles vão trazer? Eles vão trazer a perspectiva do ensino social católico para a comissão. Portanto, se vai trazer o ensino social católico para uma comissão de liberdade religiosa, não se esqueça que em Mirari Vos e Kamakura, a liberdade religiosa, especialmente a liberdade religiosa constituída, era considerada uma praga. Assim, esta não é a maneira de promover a liberdade religiosa, é uma forma de fazer parecer e sinalizar virtude que está a promover a liberdade religiosa, mas está a colocar no comando exatamente as pessoas cujo objetivo declarado no século XIX era destruir a liberdade religiosa constituída como uma praga, um delírio. Sabes, tens também a Paula White muito envolvida nisto. Portanto, este conceito de ensino social católico
Por que que isto é antitético à nossa compreensão do cristianismo? Além da liberdade religiosa, o que mais é discutido no ensino social católico? Há a ideia de propriedade partilhada, certo? Para onde, na verdade, a distinção universal dos bens. Isso estava na encíclica do Papa recente, correto? Não tanto na dele, encontra-se mais na Rerum Novarum. Um dos princípios, um dos fundamentos que algumas pessoas têm problemas é a ideia na doutrina social católica de que se pode ter um título de propriedade, mas que o bem comum determina o uso justo dessa propriedade. E assim, fundamentalmente nega os direitos de propriedade. Essencialmente, mantém-os em nome, mas não na função. E assim, funcionalmente, é uma negação dos seus direitos individuais à propriedade. Alguns dos outros apoiantes disso são Dr. Phil, e você pode vê-lo aqui com o presidente Trump. Senhor Presidente, eu não posso dizer-lhe, em primeiro lugar, o quão orgulhoso estou por ver a religião a voltar à Casa Branca. Deus o abençoe. Deus o abençoe por fazer isso. E deixe-me dizer-lhe, não é uma coisa popular de se fazer na América neste momento. Portanto, você sabe, houve artigos sobre isso. O Dr. Phil, você sabe, ele é bem conhecido pelos seus programas de televisão. Eu acho que é significativo sobre o Dr. Phil é a sua citação aqui dizendo aplicar vigorosamente as proteções históricas e robustas para a liberdade religiosa consagradas na lei federal. E não se esqueça de que no Catecismo 2188, a maneira como eles enquadram o descanso de domingo é que é uma proteção. Eles veem isso como uma proteção da liberdade individual de usar o governo para impor legislação para o descanso ao domingo. Portanto, não se esqueçam, eles vão vender tirania religiosa sob a aparência de proteger os direitos dos trabalhadores. E assim, uma das preocupações que tenho com isso é a forma como isso vai ser interpretado no outro lado com o catolicismo. Eles vão voltar ao artigo 1, seção 7, cláusula 2 da Constituição, que fala sobre os domingos, exceto para projetos, e vão fazer um argumento constitucional de que alguma forma licencia, pelo menos nesta questão, a capacidade do governo de vir e proteger os trabalhadores, como dizem, obrigando que você precise encerrar. Agora, isso, claro, vai erosar os direitos do proprietário do negócio, certo? Vai envolver o governo em algo com o qual eles não deveriam se envolver. Isso deveria ser determinado entre o empregado e o seu empregador. Não deveria envolver o governo de forma alguma e deveria ser uma decisão tomada livremente. No entanto, essa é a minha preocupação sobre para onde isso está indo. Agora, talvez o Dr. Phil não concorde com tudo isto, mas há outros membros da comissão que estão. Sim, há mais alguns clipes aqui. Assim como o Dr. Ben Carson, bem, não tenho muito a dizer sobre o Ben. Ele tem estado comigo desde o início, sabes? Ele estava a fazer campanha contra mim inicialmente. Posso contar essa história, Ben? Não te importas? Tens a certeza de que não te importas?
porque ele estava a fazer a campanha. Ele foi muito eficaz e estava a subir nas sondagens. E ele olhou para mim cerca de 3 ou 4 debates depois e disse: sabes que vais ganhar por muito, não sabes? Isto foi durante 2016. E eu disse: o que queres dizer, Ben? Estás a fazer campanha? Não digas isso, Ben. Estás a fazer campanha. Tens uma oportunidade. Ele estava um pouco atrás, mas bastante longe. Longe o suficiente. Mas ele disse: sabes que vais ganhar. Estas pessoas não te conseguem vencer. Ninguém vai conseguir vencer. Eu disse: por quê? Ele disse: porque Deus está contigo. Eu disse: isso é bom. Depois ele disse isso novamente na igreja. Lembras-te disso, Ben? Ele puxou-me para o lado e disse: lembras-te do que te disse? Deus está contigo e continuamos a ganhar. Então, o Dr. Ben Carson, ele tem estado com Trump desde o início e ele foi, na verdade, o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano durante o primeiro mandato de Trump. Ele também foi o presidente nacional da fé durante a campanha de 2024. E então, quais são os nossos pensamentos sobre Ben Carson? O que pensamos sobre tê-lo aqui é uma questão um tanto complicada. Há uma mistura de pensamentos, não há? Definitivamente, quando eu estava na 8ª série, na verdade, fui a um dos seus comícios aqui em Chattanooga. Pouco depois, ele desistiu da corrida e endossou Trump. Eu e outras pessoas ao meu redor, obviamente, eu não era velho o suficiente para votar. Não sabíamos como nos sentir em relação a isso. Você sabe, aqui está ele endossando este candidato. E parecia que talvez ele estivesse recuando um pouco em seus valores, mas depois, sabes, simplesmente ignorou e pensou: sabes, é política. Assim, neste próximo clipe, na verdade, Paula White é creditada por ganhar os votos cristãos de Trump. Vocês viram este clipe? E logo de início a Paula, não é? E nós tivemos, uma sondagem de 94%. E eu acho que a Paula conseguiu mais do que eu. Ela está a dizer: não, estou a dizer-te, ele é uma boa pessoa. Bem, nós não gostamos dele. Não gostamos. Estou a dizer, ele fez mais por nós do que qualquer um. Ok. E ela conseguiu que a nossa percentagem subisse para cerca de 94%. E os meus velhos amigos, eles não podiam acreditar que eu consegui um número assim, percebes? Sim, esta é a minha apresentação interessante. Trump promete tornar a América mais religiosa do que nunca. A minha primeira preocupação seria a ideia de tornar alguém mais religioso. Parece que você vai compelir essa pessoa. E se o nosso governo ainda deveria ser realmente representativo do povo, obviamente não é uma boa sondagem, mas vimos uma sondagem recente do Pew Research que indica a percentagem de americanos que se identificam como cristãos diminuem de 78% a 63%, com menos da metade de jovens americanos a identificar-se como cristãos. E assim, a forma como estão a levar isto a cabo agora é, na verdade, a promover a inclusão da Bíblia no currículo escolar e exibir de forma proeminente os 10 mandamentos do Antigo Testamento nas escolas e edifícios de governo. Agora, a forma como estão a fazer isto é preocupante e queremos ter muito cuidado para não estarmos aqui, obviamente, a opor-nos ao avanço do cristianismo genuíno. Estamos plenamente a favor do cristianismo, mas não através da coerção. Agora, há uma coisa que eu vou dizer, esta.
Eu não acho que seja nosso foco principal sair e opor-nos abertamente a isto, certo? Embora o princípio de que se trata de coerção seja errado, porque no final do dia a Bíblia ainda vai falar. Se eles o trouxerem, vai falar e vai revelar algumas das coisas que estão erradas com este movimento do nacionalismo cristão. E assim, eu diria que precisamos ser equilibrados na forma como o abordamos. Mas eles estão, obviamente, a ver um problema aqui, mas estão a tentar abordá-lo de uma forma que mina os valores americanos e a liberdade religiosa. Sabes, Donald Trump, neste clipe anterior, falou realmente sobre Paula White e estava a falar sobre percentagens. O interessante aqui é que estas são as percentagens das quais ele está a falar. Entre os protestantes evangélicos brancos, 82% apoiaram Trump, enquanto 61% dos católicos brancos e 58% dos protestantes brancos não evangélicos também o apoiaram. Portanto, ele está, na verdade, a acreditar Paula White em grande parte com estes números de sucesso e basicamente a dizer algo como: sim, foi isso que ajudou a fechar o negócio. Foi isso que ajudou, sabes, a finalizar, digamos assim. E aqui está outro clipe dela, lá em cima. Estamos aqui porque entendemos o poder da oração. A oração não é um ato religioso, é uma necessidade nacional. Como conselheira sênior do presidente Trump, no recém-criado e histórico escritório de fé da Casa Branca, carrego uma grande responsabilidade para garantir que a voz da fé não apenas seja ouvida, mas também honrada nos mais altos níveis do governo. E sob a liderança do presidente Donald Trump, a fé não foi afastada. Foi trazida de volta para onde sempre pertenceu. E esse é o centro. Nos últimos 100 dias, mais de 1000 líderes religiosos entraram na Casa Branca. E eles não estão aqui para cerimônias, estão aqui para colaboração, criando e elaborando políticas e partilhando os seus sentimentos. O presidente tem um escritório de fé, como ele disse, na ala oeste. Isto é histórico, nunca foi feito antes. Mas a nossa prioridade número 1 é sempre defender a liberdade religiosa. Foram assinadas ordens executivas para acabar com a utilização do governo contra pessoas de fé, incluindo pais católicos tradicionais que foram vigiados pelo FBI, defensores da vida. Deus Pai, viemos diante de Ti em nome de Jesus, elevamos o presidente Donald Trump e pedimos que lhes deixe sonhos e visões divinas. Mostre-lhe. Clamamos por um reinício espiritual na nossa nação, um regresso ao que é correto, um respeito pelo que é sagrado, um realinhamento com Teu propósito divino. Que possamos dar as boas-vindas ao tão esperado tempo que os Teus profetas prometeram, um tempo de paz e compreensão entre os povos, bondade e graça. Que não haja mais guerra ou conflito com a vinda de Messias, o nosso Redentor justo, em breve nos nossos dias. Reconhecemos, Senhor, que uma vez que a justiça só pode ser baseada na lei moral e a lei moral na lei eterna, somos de fato uma nação sob Deus. Então, qual foi o seu pensamento sobre a Paula White a rezar para que Trump tivesse visões de sonhos? A Bíblia fala realmente sobre como haverá grandes sinais e maravilhas, certo? E se ler o livro Grande Conflito, também fala sobre como haverá um falso reavivamento. Eu acho que é isso que ela está a rezar aqui.
Você acha que isso vai cair em ouvidos surdos e que nunca haverá visões ou sonhos? Ou você acha que haverá visões e sonhos? Eu acho que isso definitivamente poderia acontecer. Pessoalmente, eu fiquei apenas apanhado no aspecto da paz e segurança. Quando disserem paz e segurança, destruição súbita, certo? Mas sim, há muita coisa a ser desvendada. E essa é a questão. A narrativa do grande conflito também nos mostra que, quando os acontecimentos finais chegarem, virão com uma força ofuscante. Vai ser muito rápido. Os eventos finais serão muito rápidos. Portanto, eu acho que estamos a ver isso aqui, onde tantas coisas estão a juntar-se. Quero dizer, quanto tempo levou para balançar assim? Apenas passaram 100 dias do primeiro mandato do Trump e já estamos a ver este impulso monumental numa certa direção. É como se o país estivesse preparado para isso, pronto para seguir em frente. Boom! A mudança foi feita e tudo está a acontecer.